A Roma Antiga foi separada em três grandes períodos: a Monarquia, de 753 a 509 a.C., República, de 509 a 27 a.C., e Império, de 27 a.C. a 476 d.C. E há uma grande história mitológica por trás do seu surgimento. Essa história mitológica, sendo a mais aceita pelos romanos da época, que de acordo com o poema Eneida, escrito por Virgílio, a origem de Roma se dava por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, descendentes do herói troiano Enéas e filhos do deus Marte com uma princesa. Rômulo e Remo estavam destinados a comandar o reino de Alba Longa, mas ainda recém-nascidos foram jogados no rio Tibre, tudo sendo organizado por Emúlio, irmão mais novo do rei de Alba Longa, que havia tomado o trono de seu irmão. Segundo este mito, os dois irmãos foram resgatados por uma loba, que os amamentou e os entregou para uma família de camponeses. Como já estavam predestinados a comandar o reino de Alba Longa, assim que cresceram, voltaram para Alba Longa, derrotando Emúlio, e após a sua vitória decidiram fundar a cidade de Roma. Mas em uma disputa por poder, Rômulo assassinou Remo, assim sendo Rômulo o primeiro rei de Roma. E essa história ficou conhecida como o mito fundador. Historicamente, a origem de Roma se inicia com a união dos povos latinos e sabinos, que já habitavam a região da Península Itálica contra as invasões etruscas. Em seus primórdios, Roma se constituiu em uma monarquia, na qual o rei acumulava poderes executivos, judiciários e religiosos. Mas mesmo sob o regime monarco, havia a figura do poder legislativo, ocupada pelo Senado e pela Assembleia Curiata, ou Curia. Ao todo, 7 reis governaram Roma durante seu primeiro grande período. Destes, os 3 últimos possuíam origem etruscas, e que por razão de conflitos internos, o Senado destituiu o último rei etrusco, Tarquínio o Superbo, e passou a exercer suas funções, fato que marcou o fim da monarquia e o início da república. O governo romano durante a república foi exercido a partir de 3 órgãos principais: o Senado, as Assembleias e a Magistratura. Neste período, a Roma viveu uma grande expansão territorial, e houve a criação do Tribunal da Plebe, um cargo que permitia aos plebeus possuírem representação política, sendo os dois principais tribunos da plebe os irmãos Tibério e Caio Graco. O Império Romano foi responsabilizado pela centralização política e pela adoção de características monarcas, que distanciavam-se de república. Esse período é dividido em Alto Império e Baixo Império. O Alto Império, iniciado com o governo de Otávio Augusto, título que significava divino, foi marcado pela estabilidade das conquistas territoriais e pela manutenção do escravismo. Após a morte de Otávio, 14 d.C., o trono romano foi ocupado por várias dinastias, e até o fim do Império Romano, alguns governantes se destacaram por seus feitos. A civilização romana construiu o maior império que já existiu durante a antiguidade. A localização da Roma antiga ficava no mesmo lugar onde hoje situa-se a cidade de Roma, na Península Itálica, região do Lácio, próxima ao rio Tibre. A península é atravessada pela cadeia montanhosa dos Apeninos, e ao norte é limitada por um conjunto de montanhas chamadas Alpes. A região leste é banhada pelo Mar Adriático e ao oeste pelo Mar Tirreno, e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. O terreno é montanhoso. Existem poucas planícies e a península tem muitos rios pequenos com margens férteis, que são favoráveis para a agricultura e pecuária. A península, quando Roma era um reino, já era ocupada por diferentes povos. Os povos que habitavam a península eram os índios europeus. Todos eles habitavam a porção mais central da Península Itálica, menos os gregos, que estabeleceram suas colônias nas costas sul da Península Itálica. E ao norte da península existiam os etruscos, que não pertenciam à família indo-europeia. Tanto os gregos quanto os etruscos eram os povos mais desenvolvidos da península, além de terem influenciado bastante na cultura romana. Na República, os romanos sentiram a necessidade de obter mais recursos e mais poder. Então eles decidiram enfrentar os povos da península, conquistando a mesma. Após isto, eles foram conquistando outras regiões. Entre elas estavam a Grécia, a Gália e Cartago. Contudo, dominaram todo o mar Mediterrâneo. Depois, em 395 d.C., Teodósio divide o império em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, cuja capital é Constantinopla. Em setembro de 476 d.C.,
O Império Romano na Europa Ocidental caiu, e o Império Bizantino só veio a cair em 1453. A sociedade romana era muito mais complexa do que várias outras de sua época. Era constituída por 4 grupos sociais. Entre eles estavam os nobres, que eram os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Os patrícios eram os que tinham os principais cargos políticos, como senadores, que eram os patrícios mais experientes. Eles detinham grandes latifúndios, produziam uvas, olivas e a criação de animais, usando principalmente a mão de obra escrava. Eles descendiam do antigo clã fundador de Roma. A expressão patrício deriva-se de patres famílias. Os patrícios faziam parte do grupo social menos numeroso. Os plebeus. Os plebeus eram principalmente comerciantes, artesãos, agricultores e pequenos proprietários de terras. Tiveram poucos direitos políticos durante a monarquia. Os plebeus só começaram a serem ouvidos pelos senadores após uma série de revoltas na República, que causaram várias crises sociais, conquistando de fato certos direitos civis e mais participação na República. Os clientes. Os clientes recebiam estadia e proteção social dos patrícios. Em troca, ofereciam todo tipo de serviço. Essa classe era constituída por plebeus, escravos libertos, estrangeiros e filhos ilegítimos. Os escravos. Os escravos eram os povos vencidos nas guerras ou plebeus. No caso dos plebeus, a escravidão ocorria quando uma família empobrecida vendia seus próprios filhos na condição de escravo, ou quando um plebeu, impossibilitado de pagar suas dívidas, tornava-se escravo de quem estivesse devendo. Os escravos podiam ser vendidos, alugados, trocados ou castigados. Eles podiam ser desde agricultores até professores e cobradores de impostos, pois podiam pertencer ao Estado ou a particulares. Essa variedade está muito relacionada de quais províncias eles vinham e quais funções podiam desempenhar. Muitos escravos também eram treinados para serem gladiadores. Como escravo, a pessoa não detinha nenhum tipo de direito, como de se casar, deslocar-se de um lugar para outro e tomar decisões. Alguns escravos obtinham liberdade geralmente por testamento dos donos ou quando o gladiador se destacava dos demais, vivendo de muita glória e riqueza para o resto de sua vida. As leis romanas eram muito fortes, e quem a violasse poderia perder todos seus bens ou até mesmo a vida. Existiam leis para tudo. A lei romana foi concebida no período em que Roma foi fundada. Mas inicialmente os plebeus não tinham direitos políticos e pelo fato de não aguentarem mais as exigências de um governo onde não tinham nenhum tipo de representatividade, uma série de revoltas plebeias se instalaram na cidade de Roma. E uma delas foi em 494 a.C., em que os plebeus aproveitaram a ameaça de invasão estrangeira à cidade de Roma, fazendo com que eles se refugiassem para o Monte Sagrado, exigindo a criação de um cargo político exclusivamente controlado por plebeus. Como sua participação na economia no exército era de extrema importância, o Senado romano constituiu a magistratura dos tribunos da plebe, que poderiam vetar qualquer lei que ferisse o interesse dos plebeus. Apesar dessa conquista, as leis romanas, na sua tradição, eram orais e não escritas, controladas por patrícios. Estes prejudicavam significativamente os plebeus. Então, no ano de 462 a.C., um plebeu chamado Teretílio propôs que houvesse uma compilação e publicação de um código legal oficial. Porém, só foi possível preparar um projeto oficial em 451 a.C., que um grupo formado por 10 homens se reuniram para formar esse projeto. Em 450 a.C., foram publicados 10 códigos, e no ano seguinte foram incluídos mais 2. E assim se formou a Lei das 12 Tábuas, que visava permitir que os plebeus também conhecessem as leis e impedir o abuso que era feito pelos pontifíceis e patrícios. 5 anos depois, o Império Romano foi marcado por outra revolta, que permitiu a criação de outra norma, chamada Lei da Canuleia, que exigiu a permissão de casamento entre os plebeus e patrícios. Essas leis abriam portas para outras, que posteriormente serviram para equilibrar os grupos sociais romanos. Podemos citar a Lei Licínia Sistia, que promoveu o fim da escravidão por dívida e ainda garantiu a participação dos plebeus nas demais magistraturas e cargos públicos romanos. Roma se enriquecia conforme ia conquistando outros povos, escravizando os derrotados e explorando seus trabalhos. Mas Roma não vivia apenas de matar e escravizar. Roma também se enriquecia cobrando impostos de todos os territórios dominados por ela. Roma tinha uma economia muito dinâmica.
A terra era o principal patrimônio no mundo romano. Por isso, a economia romana foi marcada por duas atividades principais: a agricultura e o comércio. A maior parte da agricultura era voltada ao trigo, ao vinho, ao azeite e alguns tipos de cereais. O principal centro comercial na Roma antiga era o Fórum Magno, um mercado onde várias iguarias eram vendidas. O Fórum Magno atraía a maior parte do tráfego comercial. Além da agricultura e do comércio, Roma minerava a Ibéria, a Galia, a Britânia e as províncias do rio Danúbio para obter ouro, prata, cobre, estranho e o chumbo. As moedas usadas na maior parte da República e do Império Romano incluía a áureo de ouro, o denúncio de prata, o cistício de bronze e o ácice de cobre. A religião da Roma antiga foi formada combinando diversos cultos e várias influências. Crenças etruscas, gregas e orientais foram incorporadas aos costumes tradicionais para adaptá-los às novas necessidades do povo. Os romanos da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses eram antropomórficos, ou seja, possuíam características, qualidades e defeitos de seres humanos, além de serem representados em forma humana. O Estado romano propagava uma religião oficial que prestava culto aos grandes deuses de origem grega, porém com nomes latinos. Em honra desses deuses eram realizadas festas, jogos e outras cerimônias. Muitos deuses de regiões conquistadas também foram incorporados aos cultos romanos. Os cidadãos, por sua vez, buscavam proteção nos espíritos domésticos, chamados lares, e nos espíritos dos antepassados, os penates, aos quais rendiam cultos dentro de casa. A Roma antiga foi uma das civilizações mais conhecidas por suas invenções, muitas delas usadas até nos dias de hoje. Um bom exemplo seriam os numerais romanos. Como o nome já sugere, números romanos se originam na Roma antiga, constituindo um dos sistemas de numeração mais populares ainda em uso hoje. O primeiro uso desses números remonta em algo entre 900 e 800 a.C. Naquela época, os sistemas de contagem existentes não conseguiam acompanhar a necessidade de requisitos de cálculos complexos. Os numerais romanos foram desenvolvidos para servir o propósito de fornecer um método de contagem padrão, que poderia ser usado com eficiência na comunicação e no comércio. No entanto, esses números romanos vieram com suas falhas, como a ausência do número zero e a incapacidade de calcular frações, entre outros. Apesar disso, esses números sobreviveram mesmo após a queda do Império Romano. Seu uso em títulos de filmes, livros e muitas outras esferas populares e culturais hoje mostra o legado duradouro dessas antigas anotações numéricas. Podemos falar de uma outra grande invenção, o calendário romano. Quando os antigos romanos se tornaram a maior civilização do mundo antigo, eles perceberam a complicação de manter um calendário padrão, que poderia se aplicar a todo o império. Não ajudou a eles a introduzirem meses com números ímpares de dias por causa de uma superstição prevalente contra números pares. Por fim, o calendário estava tão distante de um cronograma regular que Júlio César implementou uma nova reforma, tornando a duração de um ano solar a base do calendário. Ele também instituiu os 12 meses do ano, e é claro, a partir do nome que o calendário foi nomeado após o próprio Júlio César. E algumas igrejas ortodoxas orientais usam para calcular feriados até hoje. Mesmo sendo uma inovação aparentemente perfeita para a época, o calendário juliano calculou mal o ano solar em cerca de 11 minutos e meio. Isso eventualmente levou à criação do calendário gregoriano, que se baseou fortemente no modelo juliano, e foi adotado em 1582 d.C.